Fala pessoal, você está pensando em fazer um doutorado? Esse vídeo vai cobrir pontos muito importantes que você deve considerar antes de tomar essa decisão tão importante para a sua vida. Eu sou Bernardo Milani, doutor em imunoterapia do câncer pela Universidade de Londres. Eu saí da academia e atualmente trabalho com consultoria de gestão estratégica. Eu estou aqui com a Anaísa Santana, doutoranda em bioinformática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Anaísa, muito obrigado por ter aceito o convite de participar desse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar as minhas vivências e aprendizagens. As nossas visões em duas realidades, a Anaísa aqui no Brasil, com intenções de seguir uma carreira acadêmica, e eu lá no Reino Unido, sair da carreira acadêmica, vão te dar duas perspectivas muito interessantes para realmente refletir antes de tomar essa decisão. Esse vídeo vai ser estruturado da seguinte forma: nós vamos cobrir 3 pontos muito importantes. O primeiro é o que considerar antes de tomar essa decisão. Se você tomou essa decisão, como escolher o melhor programa. E terceiro, quais desafios que a gente enfrentou que vão te ajudar a refletir antes de tomar essa decisão. Anaísa, para começar, você gostaria de contar para o pessoal o que te motivou a fazer um doutorado? O doutorado foi muito motivado pela minha paixão pela ciência e também pela vontade de ter desafios pessoais. O dia a dia do laboratório ele me permite ter um desenvolvimento de habilidades e constantes desafios que me motivam a sempre crescer e também estar aliado ao meu objetivo de carreira, que é a carreira acadêmica. Uhum. Na época que eu decidi também, eu era apaixonado por ciência, eu tinha feito um projeto de graduação na área de oncologia de câncer, trabalhei na indústria farmacêutica com imunologia, e os dois temas ficaram muito quentes assim na ciência, na imunoterapia do câncer. Eu falei, podia aliar esses dois lados, né? E eu vi um programa lá em Londres muito legal, num laboratório que fazia imunoterapia do câncer. Eu apliquei e fui para lá. Foi realmente esse interesse, essa paixão, adorava ciência. Desde criança eu gostava de ver como as células funcionavam, eu tinha realmente essa fascinação pela ciência e foi isso mesmo que me motivou. Mas a gente pensando aí de dicas para o pessoal que está assistindo, o que você acha que eles devem pensar aí antes de escolher se devem fazer um doutorado ou não? O que você acha que deve... Eu acho que são 4 pontos principais que você deve considerar. O primeiro ponto é, você é apaixonado pela ciência? O segundo ponto é qual que é o seu objetivo de carreira. O terceiro ponto é se você está disposto a lidar com o cotidiano da pesquisa acadêmica. E o quarto ponto é quais são as outras opções para essa carreira. Uhum. Excelente. Acho que dentro da primeira, que a gente começou a falar, né, do interesse pela ciência e tal, acho que isso é muito importante, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que a gente, na graduação, a gente vê a ciência de forma muito bonita, aquilo que funciona, os experimentos dando certo, a gente fala, realmente a gente vai conseguir ter esse grau de sucesso, descobrir as coisas, mas na realidade não é muito bem assim. E os cientistas de sucesso que eu observei durante o doutorado foram aqueles que têm essa quase fascinação e obsessão realmente por entender os mecanismos, como se fosse um quebra-cabeça, resolver a solução de um quebra-cabeça, né? Então eles tiveram essa determinação, então eles conseguem de alguma forma lidar com as frustrações do laboratório que são naturais e conseguem continuar bem firmes ali, né? Exatamente, quando você leva esse desafio da ciência para o lado pessoal, mesmo tendo as frustrações, os fracassos do cotidiano, você ainda se sente motivado, porque você realmente quer resolver aquilo. Exatamente. Então é uma visão mais de longo prazo mesmo e conseguir se manter motivado, né? Isso. E aí dentro dos objetivos de carreira aí, o que você acha que o pessoal deve pensar? Então, no meu caso, que é o objetivo de seguir a carreira acadêmica, o doutorado ele é um pré-requisito. Uhum. E no seu caso... No meu caso foi diferente, né? Porque eu fui para a indústria. Eu saí do doutorado. O doutorado foi uma plataforma excelente, inclusive eu falo disso num vídeo separado, né? Para como fazer a transição do doutorado para a indústria. Foi uma plataforma, eu desenvolvi muitas habilidades com o doutorado. Então, assim, eu acho que o doutorado pode servir objetivos acadêmicos e não acadêmicos. Aqui no Brasil ainda, a indústria, as próprias universidades ainda têm que se abrir muito mais para receber doutorandos, né, para ajudá-los, apoiá-los a fazer essa transição, mas ainda assim é um caminho possível, né?
Exatamente. Apesar das universidades brasileiras, elas normalmente nos apresentarem apenas a opção de seguir a carreira acadêmica, é importante a gente ter essa proatividade de conhecer as outras opções também. Exatamente, ótimo ponto. Legal. Aí dentro do nosso terceiro ponto, né, que a gente estava conversando, que é a disposição de lidar no cotidiano. Isso. Acho que aqui entra realmente, além das frustrações de experimentos darem errado o tempo todo, é a própria questão da carreira acadêmica em si, né? Você está experimentando isso de forma muito direta agora, né? É a burocracia, o que mais? As pressões, a falta de reconhecimento financeiro e também de reputação, tudo isso gera algumas dificuldades no dia a dia da motivação na carreira acadêmica. E não é só no Brasil, não. Eu vou compartilhar uma história que eu nunca compartilhei assim em público. Durante meu doutorado, né, Anaísa, eu te contei lá em Londres, o meu co-orientador cometeu fraude científica, né? Então ele estava manipulando dados e descobriram, ele foi expulso. Então assim, as pressões na academia estão tão grandes, né, por publicações, tudo é medido por publicação. E assim, a coisa está difícil, os recursos são muito escassos, a carreira é muito instável, né? Então você tem que fazer vários postdocs em lugares diferentes, em países diferentes. É uma vida que, para quem está querendo estabilidade, é complicado, né? Exatamente. E o próprio cotidiano mesmo do laboratório, né? O que eu observo nos alunos de iniciação científica é que muitos têm uma visão um pouco iludida ali, eles estão apaixonados pela ciência, mas o dia a dia do laboratório ele pode ser muito frustrante, muito desmotivador. Então, muitos deles acabam desistindo, né, de seguir essa carreira. Isso é importante, né? Apesar da escolha ter sido a desistência, você ter tido essa experiência te permitiu realmente decidir qual a sua opção. Então, fazer iniciação científica, ser técnico de laboratório, estágios em laboratórios antes de decidir, é um ponto crucial que deve ser considerado. Sem dúvida, eu concordo. Realmente ter experiências antes de se comprometer com algo tão grande que é complexo, importante como o doutorado. Isso acho que leva a gente para o quarto ponto, tá? Existem outras opções? Então quer dizer, você considerou outras opções de carreira? É a questão do custo de oportunidade, de usar o tempo que você teria ali no doutorado para fazer outras coisas. E para isso, você tem que quebrar alguns paradigmas, né, Anaís, que você estava falando mais cedo. Né? A universidade coloca a gente, né, ali como se fosse uma opção, que é seguir a carreira acadêmica. Mas se você proativamente não se expor a outras atividades, fazer um trabalho voluntário e por aí vai, e ver realmente se não tem outra coisa que te apaixone, que você se vê mais inserido ali, né? Exatamente. Se permitir até um tempo antes do doutorado a ter experiências em outros lugares, a se arriscar. Exato, ótimo. Então, beleza. Dito o que a gente falou aqui, se você realmente, beleza, eu quero fazer um doutorado, eu acho que eu consigo sobreviver às frustrações, eu amo ciência, eu tenho essa mentalidade aí, né, de pensar a longo prazo e etc. Beleza, decidi. Aí a gente vai no segundo ponto, que é como escolher um bom doutorado. O que a gente deve considerar, Anaísa, você acha? Eu acho que a forma mais eficiente quando você está escolhendo o programa orientador e laboratório é você conversar com quem já vivenciou. Então, buscar ex-alunos, pós-docs que estão já no laboratório e conversar. São algumas perguntas-chave. São 4 perguntas-chave principais. A primeira é como que foi essa experiência do doutorado para esse aluno ou como está sendo. O segundo ponto é o que a pessoa está fazendo agora. O terceiro ponto é se ela recomenda o laboratório. E o quarto se recomenda o orientador. E dentro desses pontos a gente pode dividir em 2 perspectivas. Uma perspectiva que é sobre a reputação do programa, da universidade, que é importante de ser considerada pelo caso de a reputação ser importante para o financiamento da sua pesquisa. Então, para você garantir esse financiamento durante todo o seu doutorado, grandes universidades te permitem isso. E a segunda perspectiva é sobre o ambiente que você está trabalhando. Isso às vezes nem sempre é considerado. A gente acaba considerando ali apenas a reputação, mas o ambiente de laboratório é o que vai permitir você realmente ter um doutorado de sucesso motivador e que realmente te desenvolva as suas habilidades. Exatamente, esse é um ponto muito importante, né? Qual tipo de apoio que você vai ter lá? Muita gente acha que
seu principal ponto de contato vai ser o orientador, mas não é verdade, os orientadores são muito ocupados, né? Então assim, existem outros postdocs, estudantes de doutorado que estão ali no dia a dia, e qual a disposição deles em trabalhar com estudantes de doutorado, né? De ajudar, de apoiar. Como é que é um ambiente? É um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais competitivo, né? Existem laboratórios que ninguém se ajuda, todo mundo fica ali sozinho e tal. Será que aquilo... Tem gente que gosta, tem gente que prefere e se performa melhor nesse tipo de ambiente, né? E outros... Então depende do qual é o seu estilo de trabalho, né? Será que o estilo do laboratório tem a ver com você? Eu acho que muita gente esquece disso, né? De forma prática, você pode perguntar para as pessoas que já passaram por essa trajetória naquele laboratório como que foi a liberdade e também a assistência, tanto do orientador quanto dos colegas de laboratório, tanto para pensar no projeto quanto para desenvolver esse projeto. Então, de forma prática, realizar essa pergunta. Tem mais alguma coisa dentro de como escolher um bom programa que você acha que é importante? Se você está seguindo a carreira acadêmica, é importante você considerar também as publicações de artigo. Então, uma das perguntas também que podem ser feitas é sobre a política de publicação dentro desse laboratório. E também você observando o histórico de publicação desse laboratório. Algumas coisas você pode acabar observando. Por exemplo, as publicações elas apresentam colaborações com outros laboratórios, com pesquisadores de diferentes habilidades e de diferentes países. Isso é importante. Entrar em um laboratório que já tenha colaborações bastante efetivadas. Isso é bacana, esse ponto, porque eu acho que pode até te abrir portas para o futuro de uma carreira, né? Numa colaboração você pode ir em outro país já, né, desenvolver um laço ali, né, e já talvez abrir uma opção de carreira no futuro, né? Isso, exatamente, né? O lado bom também do doutorado é que o doutorado ele é internacional, então você consegue ter esse contato com pesquisadores de diferentes lugares e ter essa aprendizagem em diferentes... Ótimo. Agora vamos para a parte, acho que mais polêmica aí, mas que acho que é muito importante, que é dos desafios, né? Quais foram os desafios que eu tive, que você está tendo, e para dar um pouquinho aí de cor aí para o pessoal, né? Então vamos lá, os desafios. Eu vou começar, tá? Sim. Eu confesso que quando eu escolhi meu doutorado, eu não fiz todo esse trabalho de investigação que a gente está falando aqui. Eu não fui conversar com o orientador, eu não fui conversar com o pessoal que trabalhou com o orientador, e eu também tinha algumas dúvidas se eu realmente queria trabalhar em laboratório. Eu tinha feito um ano de estágio na indústria farmacêutica em tempo integral, assim, eu gostava de ciência, sabe? Eu adoro, eu ainda gosto, amo ciência. Mas sabe, pô, eu trabalho em laboratório, eu sozinho aqui, aquelas frustrações, então assim, eu tinha dúvidas. Mesmo assim, na época, doutorado parecia a única opção para mim. Né? E eu precisava do dinheiro da bolsa, eu estava lá em Londres, pô, sozinho, ninguém me ajudando, e que bom. Então assim, eu precisava de alguma coisa, e o doutorado parecia a única opção. Mas isso, na época, eu comecei o doutorado já sabendo assim, eu vou olhar algumas outras opções fora. Né? Então eu fui proativo em ter experiências extracurriculares que foram me ajudando a desenvolver habilidades para fazer uma transição para a indústria, que eu falo num vídeo separado, inclusive. Então, assim, se eu penso, pô, valeu a pena fazer um doutorado? Eu fiz, a decisão foi ruim? Não, valeu, aliás, valeu muito a pena, porque o doutorado me deu uma confiança muito grande. Eu acho que é provavelmente uma das coisas mais difíceis que um ser humano consegue fazer. É um projeto, uma complexidade muito grande, né? De um projeto, você tem que mobilizar recursos, você tem que negociar, é como ter uma própria empresa ali, né? Um startup. Então é um desafio muito grande, me deu uma confiança que hoje eu posso atacar qualquer problema e qualquer desafio na minha vida. Foi muito bom. E como eu disse, eu consegui construir habilidades ali fora do laboratório e me manter motivado para fazer pesquisa e para alavancar minha carreira no futuro, né? E o que você acha que foram os seus desafios aí? Não, só para complementar um ponto seu, é sempre importante a gente lembrar que quando a gente pensa assim, o mercado de trabalho não está interessado ali em um especialista em genética para descobrir a história do Brasil. Mas ele está muito interessado em uma pessoa que é capaz de administrar um projeto e lidar com dados complexos e comunicar esses dados e aprender habilidades complexas. Então isso é muito atrativo até mesmo para quem não está interessado na carreira acadêmica. Ótimo ponto. E para quem está escutando esse vídeo, vendo esse vídeo, e está fazendo doutorado, eu tenho um vídeo excelente aí no canal do YouTube
falando justamente como fazer essa transição. E para quem também está curioso, entra lá que vocês vão gostar. E além disso, na minha experiência, eu tive que aprender algumas coisas, como por exemplo, não levar falhas experimentais para o lado pessoal. Isso tornou a minha experiência muito mais transparente. Quando eu percebi que errar fazia parte do dia a dia do laboratório, isso permitiu eu ter muito mais coragem ali para falar do erro com o orientador, com meus colegas de trabalho e ter assistência deles, né? Então, não levar essas falhas experimentais para o lado pessoal. Não é porque eu não sou capaz, é porque as coisas são assim, acontecem, né? E aí faz parte do processo de aprendizagem. Além disso, no início eu tinha muita vergonha mesmo de fazer pergunta, de parecer que eu não sabia, né? Só que fazer perguntas, ter essa coragem mesmo, faz parte do dia a dia de um cientista, de uma pessoa que gosta, que é apaixonado pela ciência. Então, não ter medo mesmo de não saber. Realmente é muito importante, né? E isso ajuda a gente a desenvolver um caráter, né? Uma humildade, assim, tipo, e ao mesmo tempo uma determinação. Eu acho que engrandece muito, né? É um desafio pessoal, acho, de crescimento pessoal fantástico, realmente. Né? Então, acho que a gente falou de alguns pontos aí práticos, importantes. Talvez você tenha alguma pergunta aí que a gente não respondeu, mas coloque nos comentários e a gente vai tentar responder. E espero que você reflita e tome a decisão da melhor forma aí, né? Uma decisão consciente e madura. Beleza? Um abraço. Abraço. E obrigado por participar, né, Anaísa? Obrigado pelo convite aí. Tchau.